Pronto. Então, sem mais delongas, hoje nós vamos ver o Evangelho de Lucas. Particularmente é um dos três sinóticos, né? O que eu mais gosto, assim, do registro do Dr. Lucas. Então, vamos dar início, né? Começando, como a gente sempre começa, vendo a autoria, a origem e autoria dos evangelhos, e o de Lucas, né? Não é diferente, leva o seu próprio nome. Dos três evangelhos sinóticos, Lucas é o que nos apresenta maior quantidade de informações acerca do seu próprio começo, né? Enquanto Mateus, Marcos e até o próprio João, eles não deixam bem específico, né, a finalidade, mas Lucas faz essa questão aí de nos apresentar, né, qual a finalidade, por que ele escreveu esses registros do seu evangelho. E a gente viu, né, falando também, a gente falou na semana passada sobre essa questão quando a gente falou, né, do problema sinótico, e a gente viu exatamente Lucas falando que ele fez esse registro, né, um registro apurado, visto que já havia muitas coisas circulando naquela época sobre a vida de Jesus, sobre os atos de Jesus. E aí ele decidiu compilar, né, tudo, organizar direitinho, em ordem cronológica, para mandar, então, para esse excelentíssimo Teófilo. Da introdução, nós já podemos tirar várias inferências. Primeiro, que havia no tempo do autor várias obras que continham apenas uma relação parcial da vida e obra de Jesus, né? Lucas, ele fala disso, né, aí nessa introdução, nos primeiros 4 versículos, que muitas pessoas, né, escreveram relatos parciais, né, partes da vida e do tempo que Jesus passou na Terra. E aí, essas obras tentaram fazer, então, um arranjo sistemático dos fatos já disponíveis. E aí, as informações do autor vieram de fontes oficiais e fidedignas, né? Ele pega, né, essas informações de pessoas que viveram ali próximo a Jesus, que acompanharam o seu ministério de perto. O autor estava familiarizado com os fatos por observação ou por inquirição, né? Muitas coisas ele observou, ele presenciou, e outras coisas ele mesmo perguntou, né, aos próximos ali de Jesus, a pessoas que viveram na mesma época e acompanharam de fato os passos de Jesus mais de perto. O autor viveu na geração daqueles que tinham presenciado os acontecimentos que ora passa a relatar. Ele declarou escrever de forma acurada e em ordem cronológica. Então, a gente já vê aí que Lucas, ele é uma pessoa bem sistemática, né? Ele fez tudo bem organizadozinho, começou pelo começo, vamos dizer assim, e organizou aí os fatos nessa ordem cronológica. O destinatário de Lucas era provavelmente um homem de alta categoria. Ele o chama, né, de excelentíssimo Teófilo. A expressão excelentíssimo era, em geral, aplicada somente a funcionários ou membros da aristocracia. Então, esse Teófilo aí era alguém muito importante aí de sua época. O destinatário já tinha sido informado oralmente a respeito de Cristo. Então, Teófilo já tinha aí um pré-conhecimento, vamos dizer assim, sobre Jesus, já havia ouvido falar, né,
a respeito de Cristo. E então o propósito de Lucas era dar a Teófilo o conhecimento completo da verdade. Lucas tinha eu posso dizer, essa vontade, né? Esse desejo e essa disposição também de relatar aí a este Teófilo o conhecimento completo, né? Não só de alguns fatos da vida de Jesus, mas aí desde o início até a sua ascensão aos céus, Lucas ele faz questão de relatar para Teófilo. E não só, né, a ascensão de Cristo, como a gente vai ver posteriormente, Lucas também é o autor, né, do livro ali de Atos. Então, ele não só escreve sobre a vida de Jesus, mas posteriormente a isso também a gente vai ver. A identidade do autor depende da relação do terceiro evangelho com o livro de Atos. O evangelho de Lucas e o livro de Atos são obras de um mesmo autor, né? Isso aí não há dúvidas que Lucas escreveu tanto o Evangelho quanto Atos. O Evangelho de Lucas, sim, passando essa parte, e aí a gente vai ver o que nos leva, né? Apesar de ser uma coisa bem assim, bem na cara de que Lucas é o Evangelho de ambos esses dois registros, a gente vai ver que ambos começam com uma dedicatória a Teófilo, tanto Lucas quanto Atos. A introdução de Atos, né, Atos 1 e 2, ajusta-se exatamente ao conteúdo de Lucas. Lucas ele disse que gostaria de dar continuidade àquilo que ele já havia escrito para Teófilo, né? Agora falando sobre os Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo ali, logo após essa ascensão de Jesus, né? Como a igreja se formou, como isso se construiu após Jesus subir aos céus. A ênfase dada à ressurreição e ao ministério de ensino durante 40 dias concorda com o conteúdo de Lucas 24. A ênfase de Atos sobre o Espírito Santo é exatamente semelhante à do Evangelho. Então, a gente vai ver no finalzinho, né, que bem diferente de Mateus, de Marcos e de João, Lucas, ele já no seu Evangelho, ele dá bastante ênfase ao Espírito Santo. Lá no finalzinho a gente vai ver mais detalhadamente sobre isso. E Atos, né, também a gente não tem nem o que falar da ação do Espírito Santo ali mostrada no livro de Atos, né, é muito escancarado, é muito aberto para os leitores. Deduzimos a autoria lucana de Lucas, Atos, com base no fato de ele ter sido o único dos companheiros de viagem de Paulo que poderia ter escrito as chamadas seções nós do livro de Atos. Então, lá em Atos 16, a gente vai ver, né, que do começo, do capítulo 1 até aí essa seção em Atos, o autor ele vai descrever ali tudo descrever como se ele estivesse de fora do acontecido, né? E eles foram, e eles fizeram, e Paulo, nananã. E aí, quando a gente vai ver no capítulo 16, a gente vai ver que o autor ali, ele se inclui na história. Então, ele vai já começar a falar nós, e nós fomos, e nós entendemos que seria a vontade de Deus. Então, nós viajamos para tal lugar e tudo. Então, a gente vai ver aí que Lucas ele começa a se incluir, né, na história aí como alguém que foi não só próximo, mas amigo até do apóstolo Paulo. A gente vai ver também mais à frente que o apóstolo Paulo ele cita até, né, Lucas, o médico amado, ele chama. Então, algumas evidências, vou explicação minha aqui em cima. Evidências internas da identidade do autor, né? Não, a gente já viu, meu Deus. Professora, Oi, graça e paz, perdão pelo atraso. E qual é a página? 33. Pronto, obrigado. E agora Já na chegou aqui, viu? externa.
Deixa eu só voltar aqui. Pronto, nas evidências externas. Algo que a gente vai ver também, né, que o autor aí do Evangelho de Lucas e Atos, ele era alguém que tinha uma alta capacidade literária, né, e possuía uma boa preparação intelectual, por a gente ver a forma como ele relata, né, a atenção dele de querer relatar tudo organizado, tudo em um período cronológico, né, dos acontecimentos ali, de ver, como na época dele, que ele fala que muitas pessoas tentaram escrever relatos um pouco ali, um pouco aqui, então eu quis sintetizar, escrever organizadamente. Então, e até pela forma de escrita, quando a gente vai ver, né, então esse escritor aí, ele era uma pessoa que tinha uma boa preparação intelectual. Então, possivelmente, ele era um gentio convertido de Antioquia que tornou-se amigo e também colaborador de Paulo no seu ministério. A gente vai ver em Colossenses, capítulo 4 e o verso 14, que Paulo, ele vai, né, dar uma saudação a Lucas, e ele vai dizer: saudai a Lucas, o médico amado. Então, era alguém próximo, né? Lá em 2 Timóteo também, no capítulo 4 e o verso 11, a gente vai ver que Paulo, no final da sua vida, em Roma, escrevendo, e vai dizer: somente Lucas está comigo. E aí ele vai chamar Marcos, que me é muito útil, né, essas coisas. Então, Lucas era muito próximo do apóstolo Paulo. Tem alguém aí com o microfonezinho ligado? Algumas evidências externas da autoria, né? A tradição externa apoia a conclusão de que Lucas, o médico e amigo de Paulo, foi o escritor do terceiro evangelho. Justino Mártir, do século II, usou esse evangelho. O herege Marcião incluiu em seu cânon uma forma de revisão também desse evangelho. Tertuliano cita ou alude ao texto de Lucas mais de 500 vezes. Então, é um texto, né? É um escrito muito reconhecido também na época dos pais da igreja. Data e local do Evangelho de Lucas. O livro de Atos, ele termina aí com Paulo aguardando ser julgado em Roma, né? E aí a data tradicional e geralmente aceita desse martírio de Paulo é entre 64 e 67 já depois de Cristo. Então, a gente vai voltando, né? Aí essa questão do escrito de Atos e mais ainda voltando o escrito de Lucas. Então, a gente tem aí a data aproximadamente em 60 depois de Cristo. Ao longo da história, tem se sugerido vários lugares da escrita, né, aí do Evangelho de Lucas, como Roma, Cesareia, Acaia, Ásia Menor e Alexandria. Não se sabe exatamente onde foi escrito, mas tudo que se pode saber é que foi escrito aí em um local fora da Palestina por um homem que trabalhava entre os gentios. A gente vai ver aí essa diferença de escritos, né? Quando a gente pega Mateus e a gente pega Lucas, apesar de semelhantes, apesar de sinóticos, apesar de relatarem os mesmos fatos, a gente vê também essa diferença na escrita, a diferença na ênfase, né, em determinados assuntos. Conteúdo e esboço. O Evangelho de Lucas, ele segue a principal sequência de acontecimentos dada em Mateus e também em Marcos, com muitos acréscimos que só aparecem nele. Então, apesar, aí, como eu já falei, né, dessa grande semelhança entre os três, existem algumas coisas que só há relatado neste Evangelho de Lucas.
Então, seguindo aí as seções, né, do Evangelho, a gente tem dos versículos 1 ao 4 aí no primeiro capítulo, o prefácio, que Lucas declara que o Evangelho é para comunicar ao seu leitor, a Teófilo, a certeza espiritual acerca das coisas que foram ensinadas oralmente a ele. Esta seção, que já é a segunda, que vai de Lucas 5 até 2,52, contém material que não é repetido nos outros evangelhos, né? Então, Lucas aí, ele é o único evangelista que fala sobre o nascimento de João Batista, e não somente isso, mas também das circunstâncias que envolveram o nascimento do profeta, né? A gente não vai encontrar isso nem em Mateus, nem em Marcos e nem em João. Lucas, ele vai relatar, vai falar da situação, né, que Zacarias e Isabel se encontravam, Isabel era estéril, e aí o anjo aparece a Zacarias, Zacarias, né, não acredita muito, e aí fica mudo, toda essa história que a gente conhece, né, Isabel engravida, ele relata também o nascimento de João Batista, né, ali já mais à frente, relata também a nomeação, né, que seria um nome, mas aí a mãe Isabel escolhe outro nome e é confirmado então por Zacarias e é quando ele volta a falar. Então tudo isso aí, todos esses detalhes a gente não encontra nos outros evangelhos e está aqui, né, em Lucas. Mateus, ele conta, enquanto Mateus ele conta a história do nascimento virginal do ponto de vista de José, né? A gente vai ver que Mateus ele vai contar que o anjo apareceu a José e falou todas essas coisas. Lucas ele já vai trazer o ponto de vista de Maria. Então, o anjo aparecendo a Maria, e aí o cântico de Maria a gente vai ver também, né? A visita de Maria a Isabel, que não tem também nenhum dos outros, e tem aqui em Lucas. Todas essas coisas aí a gente vai encontrar especificamente no Evangelho de Lucas. Lucas também descreve as circunstâncias históricas que envolveram o nascimento de Jesus. A gente vai ver, por exemplo, que ele vai dizer, deixa eu só ver aqui onde é. Lucas. É no comecinho também que ele vai falar, ele situa, né, a história, os acontecimentos ele situa, então ele vai falar, por exemplo, no ano do reinado de Herodes, de Augusto César, e aí ele vai dizer que houve um recenseamento, né, que teve que acontecer, e aí as pessoas tinham que ir para as suas cidades natais, para poder haver aí esse registro de novo, então ele vai fazer, Lucas, ele vai fazer até esses detalhes aí. O anúncio aos pastores, né, no capítulo 2, do verso 8 ao 20, que o anjo vai aparecer a esses pastores e vai dizer que havia nascido, né, Jesus, e aí esses pastores vão visitar e realmente vão ver, vão conhecer Maria, conhecem lá José. A circuncisão e a apresentação de Jesus no templo em cumprimento à lei judaica. Esse também é outro registro aí, né? Uma circunstância histórica do nascimento de Jesus. O reconhecimento do menino Jesus como Salvador, aguardado por parte de Simeão e Ana. Vai ter esse registro aí também que a gente não encontra nos outros evangelhos, né? Que Simeão tinha aí essa promessa do Espírito Santo, ele teve essa revelação de que ele não passaria pela morte, né? Enquanto ele não visse, não conhecesse o Cristo, o Salvador. E aí, quando... Professora, Sim. Roberta está avisando aqui que está sem internet. Eita, tá certo. Vou anotar aqui. Mas depois ela assiste no
não voltar, né? Depois ela assiste lá. Então, tem aí esse episódio de Simeão, né? Que o Espírito Santo aparece em revelação, diz que ele não passaria pela morte até que ele conhecesse o Cristo. E ele está lá no templo, então, nesse momento em que Jesus ele vai ser circuncidado e apresentado no templo, né? E é quando ele conhece Jesus. E Ana também, que era uma profetisa, né? Que já pregava aí a respeito desse Salvador que viria. E então, quando ela chega no templo, que Jesus está lá, ela também reconhece, né? E ela sai pregando, falando a respeito desse menino que havia nascido, e ela prega aí a todas as pessoas que esperavam a redenção de Jerusalém. E aí também, Lucas é o único evangelista que menciona um episódio envolvendo a infância de Jesus. Outra coisa característica, né, exclusiva aqui do Evangelho de Lucas, que é aquele episódio em que a festa da Páscoa e Jesus com sua família vai para Jerusalém e aí decide ficar, né? Jesus aí um menino muito traquina. Os seus pais voltam para a sua cidade e Jesus fica em Jerusalém. E os pais não sabem, né? E aí a Bíblia relata que esses pais passam 3 dias enlouquecidos. Imagina o desespero, procurando esse menino. Onde é que esse menino está? Vão na casa dos familiares e nada de encontrar Jesus. E quando voltam, né, para Jerusalém para procurar, encontram lá Jesus assentado no templo, né? No meio aí de muitos doutores e muitos teólogos, vamos dizer assim, naquela época, conversando, questionando esses homens e também, né, dando o seu parecer nas coisas, né? E aí todo mundo lá maravilhado, todos esses doutores, impressionados com a inteligência de um menino tão novo, né, mas que já sabia de tantas coisas. E aí mal sabiam eles que eles estavam conversando com o próprio Deus encarnado, né, naquela época. Então, esse é a única passagem, né, que a gente encontra apenas em Lucas. Terceira sessão. Deixa eu fazer uma pergunta. Esses dias, há uns dias atrás, eu vi uma mensagem, né? Que determinado pregador, ele falou falando a respeito da infância de Jesus, né? Que a gente tem dificuldade de imaginar Jesus como criança, como adolescente, né? A gente só foca na vida de Jesus e na crucificação dele. Mas aí ele fez uma determinada colocação. Eu queria saber se isso é bíblico ou se não tem. Que ele fala que Jesus ele ia crescendo tipo em poder e graça, como aqui no capítulo 2 ele fala, né, nos últimos versículos. E que quando Jesus era pequeno, ele não tinha esse poder ainda de onisciência, de onipresença, de esse poder de operar milagre. Ele foi tipo o Espírito Santo foi abastecendo ele ao passar dos anos, à medida que ele ia crescendo. Eu queria saber, é bíblico, não é bíblico, esse pensamento? A gente, assim, é complicado dizer isso, né? Porque, assim, Jesus, ele nasceu e já era Deus. Eu acredito que, tipo, ele tinha esses poderes. Acredito que ele não os usava, mas que ele tinha, entende? Porque se a gente diz que Jesus ele foi, né, foi crescendo, sei lá, e adquirindo aí esses poderes, essas coisas, aí a gente parte para algo que a Bíblia não diz, né? Quando a Bíblia diz que Jesus foi crescendo em graça, né, em conhecimento, é para dizer que ele foi crescendo ali saudável, foi crescendo como uma criança normal, né? Mas a gente vai ver, por exemplo, que eu acredito, eu não sei, né? Mas pelo que a Bíblia nos diz, Jesus ele nasceu e aí nasceu já como Deus. O nascimento de Jesus já foi divino, apesar de ser humano. Porém, ele só vai iniciar o seu ministério lá mais para frente, como adulto. Ele vai começar o ministério, mas não quer dizer que
ele não tinha ainda essas capacidades. Eu acredito que ele tinha, mas ele apenas não usava, né? A gente vai ver, por exemplo, quando a gente vai para João já, que não tem aqui nos outros evangelhos, mas em João tem, que é o primeiro milagre de Jesus, né? E aí, Maria sabia que Jesus poderia fazer alguma coisa. A gente vai ver que Maria vai até Jesus e diz, né? Meu filho, faz um negócio aqui que o vinho acabou. E aí ele vai repreender Maria e vai dizer que não é ainda a hora dele. Ou seja, ela sabia que ele poderia fazer alguma coisa. Não era a hora dele fazer, mas ele poderia fazer. Então, eu acredito que Jesus ele tinha assim essas capacidades, né? Mesmo como uma criança. Inclusive, mesmo criança, ele já sabia do propósito. Aí, nesse mesmo texto que você leu aí, né? Um pouquinho antes, quando Maria, os pais vão, né? Vamos dizer assim, dar uma bronca nele. Menino, por que tu sumiu? E aí ele já vai, né? Dar uma prévia aí dizendo a Maria que importa, né? Que ele venha, que ele fale das coisas de Deus. Então ele já sabia da sua missão vinda aqui na Terra. Então eu acredito que ele, concluindo o pensamento, eu acredito que ele tinha sim, né, essas capacidades, esses poderes, só não era a hora ainda de usar, né? Como uma criança, e aí ele usou aí na sua idade adulta, certo? Com licença, eu não sei se vocês já assistiram, mas tem um filme que ele retrata a infância de Jesus. Se eu não me engano, é um filme que ele foi lançado recentemente. Mas Qual é o nome? O irmão lembra? Não, não me recordo, mas aí eu vou dar uma pesquisada e depois eu passo para vocês. Ok? Mas eu Mas já vi eu tenho também, disponível. dele, mas ainda não assisti. Mas, assim, né? Pode ser que seja legal, mas pode ser também que tenha muita coisa que seja estranha aos nossos olhos. Porque nós não temos registros, né? O único registro que a gente tem da infância de Jesus é esse que está aqui em Lucas. E aí depois todos eles já começam a falar, né? Quando ele inicia lá seu ministério. Então, mas é válido, né? Assistir para ver como é. Então, na terceira sessão a gente chega aí, que aí é no capítulo 3 já e capítulo 4, que é a introdução de Jesus em seu ministério, e a gente vê que se dá, né, com uma ligação direta à história, que é quando Lucas ele vai situar o seu leitor. Então, ele vai falar que no 15º reinado de Tibério César, e ele vai dizer quem era o governador da Judéia, que era Pôncio Pilatos, né? Quem era o governador, o tetrarca da Galileia, que era Herodes, e os sumos sacerdotes também ele vai dizer que eram Caifás e Anás, né? Então, Lucas ele é bem minucioso, ele é bem detalhista em relatar até quem eram os líderes daquela época, tanto civis como religiosos, né? A gente vai ver aí nos versículos 1 e 2 do capítulo 3. Então, ele já mostra aí essa introdução de Jesus, do ministério de Jesus, com essa ligação direta à história, né? Jesus não era uma figura religiosa idealizada, mas um participante real na história da raça humana. Então, com esse detalhe, né, Lucas ele deixa claro para os leitores que Jesus não era aquela figura fantasiosa, né, que apareceu e aí não se tem nem registros dele, não se sabe quando nem nada, mas Jesus ele faz questão Lucas faz questão de dizer quando e onde foi, né, quem estava no reinado, quem estava no governo ali daquela época, quando Jesus iniciou seu ministério. Jesus era alguém que podia ser localizado no tempo e no espaço. A genealogia de Jesus, sim. Desculpa. Eu estava fazendo a pesquisa aqui e encontrei. É O Jovem Messias, o nome do filme. Isso, Jovem Messias. Desculpa interromper, professor. Não, nada não. Quem assistir, diga aí como foi. A senhora nunca assistiu, não? Eu Eu não, já eu já assisti ele, eu já assisti. foi. E aí, Anderson, como é? Tem lá ele curando um passarinho que estava morto, ele ressuscitou o passarinho.
Aí ele Eu ressuscitou. lembro, eu acho que eu já assisti também. É aquele Ele, que fura ele realmente um passarinho e pega morto, ele pega na mãozinha e foi, solta, e quando solta, ele dá vida. foi. Boa. Aí teve uma confusãozinha lá com outro menino, aí o Satanás jogou um negócio assim, aí o menino caiu, aí morreu. Aí ele foi lá, orou no menino, o menino ressuscitou. Pois é. Então, a gente não sabe, né, como aconteceu, não sabe. Tem muitos contos também, né, de que, não sei onde foi que eu vi, que aí Jesus, quando é criança, e aí briga com o menino, essas briguinhas de rua, e aí Jesus acaba, eu não sei o que é, transforma o menino em pedra, uma coisa assim. Tem muitos e muitos contos da infância de Jesus, né, mas vamos nos ater ao que nós encontramos na Bíblia para a gente não divagar e aí daqui a pouco tá, né, acreditando nessas heresias. Mas é válido assistir o filme, né? Por apenas diversão. E ele tem disponível aqui no YouTube, viu? Gratuito. E é Tem ele inteiro. muito bem. Eu tinha visto o trailer em algum lugar, não sei se foi na Netflix, mas enfim. Sim, voltando aqui, no capítulo 3, a partir do verso 23, a gente vai ver a genealogia de Jesus, né? E aí, outra coisa interessante que Lucas faz é que ele traça a genealogia de Jesus desde Adão. Se a gente for ver a genealogia que tem em Mateus, né? Mateus vai começar com Abraão. E aí a gente vendo aqui em Lucas, que Lucas ele começa lá de Adão, do primeiro homem, justamente para enfatizar aí a descendência humana mais do que a linhagem judaica e real de Jesus, né? Enquanto Mateus ele se atinha aí justamente porque o seu público, né, alvo eram os judeus. Então Mateus ele vai e traz Abraão aí como início na descendência de Jesus. No entanto, Lucas ele quer dizer que Jesus ele além, né, muito mais do que ser apenas um judeu, Jesus ele era homem, né? Então ele é um descendente aí direto de Adão. Então Lucas ele mais detalhadamente ainda vai mais a fundo e vai encontrar a genealogia de Jesus chegando em Adão. Então o homem é um homem inteligentíssimo aí esse médico Lucas. A descrição da tentação é semelhante à de Mateus, mas com uma ligeira mudança na ordem, né? A gente vai ver também aí no capítulo 4, o mesmo registro, só nas tentações sofridas por Jesus que tem uma diferençazinha, né? Enquanto Mateus ele relata que primeiro foi Satanás mandando ele transformar a pedra em pão, né? Depois ele leva Jesus ao pináculo do templo, e aí o terceiro é ele levando Jesus a um monte alto. Lucas ele já inverte, né? Não sei qual dos dois, né? Mas em Lucas já está invertido aí o segundo e o terceiro, né? Primeiro é a pedra, transformar a pedra em pão. Depois ele leva Jesus a um monte alto e aí em terceiro ao pináculo do templo. Mas nada que Tô ouvindo nada, travou tudo. Travou. A internet da professora travou. A internet dela, eu acho. Ó, a bagunça na sala. Professor não saiu. Jogar Vocês se papelzinho no comportam bolso. aí, viu? Deixa eu ver. Deixa eu jogar essa caneta aqui. Deixa eu ver. Ai, 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 ai. Eita. Ou é a professora que corre? Agildo, assuma aí, Agildo. Irmão Agildo, assuma aí.
A gente vai contar aí do filme que ele assistiu. Nem áudio tô Giovanni tendo também. hoje. Oxente, tá sim aí, o áudio só acabou de sair. É, mas tô falando do celular aqui. Ah, sim. Professor Giovanni, dê continuidade aí, professor Giovanni. É verdade, é verdade. Agora, Na condição de aluno. John, nós Aí é não tem que dar nada. aula aí. Não fala nada. Viu? Oi, minha querida. Eu conheço essa sala, viu, Norma? Já tô com ciúme, com saudade daí, mulher. Me acha. Assim acha mesmo. Olha, tem que dar continuidade na aula é Silvana, que Silvana, eu fico só olhando, ela anota, ela já anota. Quando tá ali fazendo um Tem que café. ter uma aluna exemplar, rapaz. Faz. A Wallace está aí do lado também. Cadê o Wallace? Que agora, que a professora... Ó, o mão dele aqui, ó. Ó. Ó o Fuxica aí, viu? Se liga aí. John, não, eu sou Apareceu, né? fraca. Fazendo ciúme. Da carne, não. Pastora Jeane, assuma aí, pastora Jeane. Bote ordem aí nessa classe. Aí, vai. Então, Vamos Ei, lá. Na gente. moral, tá jogando Ei. Eita bagunça. Calma, Isso calma. Que É a bagunça é essa, gente que rapaz? é Oxente. isso. Ô, ei, Bagunçado. eu acho que foi alguma coisa mais séria, que as duas meninas também saíram. Seu pastor aí, o Anjo. Amanhã eu vou para a lição. Bora, Anjo. Como é, Norma? E André, se transformando ali. Vou para casa de Sandra amanhã. Que eu vim pra cá. Combine com ele para vir para cá. Se der, a gente vai. Olha, Pode ser, ô, Silane. Ai, meus amores. Pode ser, ô, irmã. Você tá enchida, você tá... Perdeu, Johnny. Perdeu, fez logo. Cadê aquele menino pequeno, Norma? Olha, Deboche, viu? ela se vai para casa de Sandra amanhã. Ei, Norma, ali espera aqui, viu? Tô esperando. Meu Deus do céu. Cadê? Tem alguém tô de tocando? férias. Tô de férias. Pois é, ó, tem um negócio esperando, ó. Você sabe. Carne. Ele demorou a voltar, não foi? Foi. O negócio foi estreito pro lado da professora. Tá chovendo em terra. Olha, tem alguma coisa lá no seminário. Isso é Giovanni mandando Giovanni, tu matou. Eu pensando que é alguma coisa séria. É Giovanni. Gente, É, mas foi... eu posso pausar o vídeo aqui, ó. Espera aí. Será que... Opa, Deixa eu gravar. Deixa eu gravar. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Bora lá, o coral, todo mundo junto! Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei. Silvana, Oi, amor. respondeu? Não. Não respondeu. Ó, minha tia falou aqui.
Pastor Paulo